Fala galera, meu nome é Natália e estou iniciando aqui um vídeo no canal Experiências da Nath. E se você gostar, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar o teu joinha e não esquece de se inscrever aqui no canal. Sobre a palavra de hoje, eu quero falar sobre gratidão. Eu sei que eu já falei para vocês no vídeo anterior o quanto eu sou grata a Deus, mas eu quero compartilhar um pouco mais com vocês a minha gratidão com Deus. Então, bora lá pro vídeo. Lá em Salmos, fala sobre a gratidão pela fé. Em Salmos 21, deixa eu só arrumar a câmera aqui. Fala sobre a gratidão pela vitória, né? E fala assim: na tua força, Senhor, ó Rei, se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supris das bênçãos da bondade, e lhes pôs na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu a vida, e tu lhe destes, sim, longevidade para todo sempre. Eu queria falar sobre esse assunto, né, sobre a gratidão, né, como eu sou grata a Deus por Ele ter me dado mais uma oportunidade. Como eu falei aqui para vocês no vídeo anterior, eu sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito e Deus está fazendo na minha vida. Eu contei aqui para vocês que eu passei por uma situação muito complicada, né? A minha filha é uma promessa de Deus, eu já falei isso aqui para vocês. Deus me deu essa promessa há 4 anos atrás, né, da Ana Luísa. E eu tive ela, mas quando eu tive ela, eu tive algumas complicações. Para você que não caiu aqui de paraquedas e não tá entendendo nada do que eu tô falando, eu contei no meu vídeo anterior o que aconteceu comigo, né? Quando ela nasceu, eu quase morri. Ficou o resto de placenta dentro de mim, o médico esqueceu. E eu tive uma hemorragia e eu quase morri. E foi bem difícil, assim, porque depois do que aconteceu comigo, eu ainda tive muita fraqueza em casa. A minha recuperação foi muito difícil, porque eu não ganhei bolsa de sangue lá no hospital, né? Eu não recebi sangue. Então, eu vim para casa e eu fiquei muito fraca. Aquela semana, assim, foi muito difícil. Acho que um mês, assim, enquanto a Ana tinha um mês, assim, foi muito difícil para mim até então, porque eu tava muito fraca mesmo, assim, sabe? Sabe aquela coisa, assim, que tu não tem forças para se levantar, mas eu tinha que ter forças pela minha filha, eu tinha que lutar todos os dias por causa dela, que eu precisava alimentar ela, eu precisava cuidar dela, né? E como eu falei pra vocês, a minha cunhada tava aqui me ajudando, me deu a maior força, foi graças a ela, graças a Deus, mas graças a ela, assim, ela me ajudou muito, eu agradeço muito a Eva, né? Mais uma vez eu falo aqui dela, e ela foi uma peça muito importante pra mim nesse período que eu passei por isso, sabe? E assim, eu não via mais saída, né? Eu achei que eu ia morrer, mesmo eu achando que eu ia morrer lá no hospital, mesmo aquela semana que eu vim pra casa, eu ainda continuava achando que eu ia morrer, porque eu tava muito fraca, eu não tinha forças pra nada, eu não tinha ânimo pra nada, sabe? Minha vontade era só ficar na cama e a fraqueza, sabe? E daí, me ensinaram a tomar suco de beterraba, eu tomei suco de beterraba, mas o suco de beterraba começou a fazer mal pra minha bebê, sabe? Ela começou a ter muita cólica, essas coisas, então eu parei, eu preferi, ficar mal, me recuperar conforme fosse devagarzinho, minha recuperação mais lenta, mas eu preferi não fazer mal para minha filha e continuei mal, né? Mas o suco de beterraba tava me fazendo muito bem, tava me dando energia, né? Mas eu tive que parar por função da minha filha, né? Mas, cara, ó, foi uma escolha assim difícil, porque ou eu escolhia ficar bem, né, tomando suco de beterraba, ou eu cuidava da minha filha e eu preferi cuidar dela em vez de cuidar de mim. Então eu continuei muito mal, fraca, tudo. E até chegar um tempo assim que eu falei, não, eu não aguento mais, eu acho que Deus vai me levar, porque só pode, sabe? Eu tô muito mal, tô muito cansada e não tenho energia por perder muito sangue. Aí eu fiz uma oração, né? Eu fiquei sozinha e eu clamei a Deus de uma forma que foi sobrenatural, assim. Eu acho que até hoje, em toda a minha vida, assim, eu acho que eu nunca tinha feito uma oração tão forte, igual aquela que eu fiz, sabe? Eu realmente me joguei nos pés do Senhor, eu realmente clamei a Deus,
porque eu necessitava de um milagre do Senhor sobre a minha vida. E eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, eu tô aqui, seja feita a tua vontade, Pai, mas eu quero viver, Pai, eu quero cuidar dos meus filhos, Senhor, me permite mais essa chance de cuidar dos meus filhos, Senhor. Eu sei que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai, Tu és o Deus que pode fazer milagres, Pai, e eu creio nesse Deus que pode fazer milagres. E a partir do momento, né, como eu contei, acho que no vídeo anterior também, que eu fui pro quarto, eu abri meu celular e lá eu tinha recebido um hino que eu não tinha olhado ele ainda, não tinha ouvido ele ainda. E esse hino falava sobre ainda tem vida aí. E esse hino foi algo assim sobrenatural na minha vida. Esse hino falou muito forte comigo. E esse hino, tipo, eu já tinha escutado ele acho que algumas outras vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção nesse hino até esse dia. Quando eu comecei a ouvir ainda tem vida aí, cara, foi algo sobrenatural. Assim, foi como se Deus tivesse me dado uma injeção de ânimo, sabe? E me ressuscitou assim. Foi muito forte. E eu comecei realmente a me sentir melhor através daquele momento, daquela minha adoração ao Senhor, da minha oração, clamando a Deus pela minha vida. E esse hino, sabe? Ele veio assim, ele me resgatou, assim, sabe? Tipo, me fez muito sobre a minha vida, assim, tipo, não tenho palavras para falar, assim, porque as coisas de Deus a gente não tem como explicar, né? As coisas de Deus, ela é para ser vivida, os milagres de Deus é para ser vividos, e o canal Experiências aqui é para isso, é para mim compartilhar com vocês as maravilhas que Deus tem feito em minha vida, as maravilhas de Deus sobre a minha vida, sabe? Então, assim, eu quero compartilhar, eu quero poder ajudar você aí do outro lado, sabe? A ter ânimo, a se animar, porque às vezes você pode estar olhando a situação como eu estava olhando a minha situação e eu achei que eu ia morrer, sabe? A minha bebê tá aqui do lado, eu tenho que ficar de olho nela. Começou a tossir agora já, olhei. Mas assim, tipo, é algo que quando você começa a olhar para a situação do que está acontecendo, você começa a achar que não tem mais saída, que aquilo acabou, que você não tem mais jeito para o que está acontecendo com você. Mas eu quero te falar hoje, agora, nessa tarde, que ainda tem jeito sim, sabe? Deus te chamou, Deus ele vai fazer um milagre na tua vida, ele vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Porque eu creio que antes de eu partir aqui dessa terra, irá se cumprir todas as promessas de Deus na minha vida. Eu creio nisso e eu acredito nisso de todo o meu coração. Aí você pode se perguntar assim, Natália, como você pode crer tanto num Deus que te permite passar por tantas coisas, né? Vocês passaram por tantas lutas, porque já vieram falar isso pra gente, sabe? Pra mim, pro meu esposo. Cara, vocês passam por tantas coisas, não sei como vocês aguentam, como, sabe, tantas lutas, ou se não passam por situações que vêm falar pra gente, nossa, essa situação mesmo do hospital, essa situação que eu quase morri, a minha cunhada mesmo chegou pra gente e falou, né? Eu queria ter um pouco da fé que vocês têm, porque quando ela ligou pro meu esposo pra contar que eu tava quase morrendo lá no hospital, o meu esposo foi de uma tremenda calmeza, assim, né? E ele falou pra ela, tá nas mãos de Deus, sabe? Ela falou, tu não vai vir aqui? Tu não... Ele falou, não. Eu tô calmo, tá nas mãos de Deus. Deus não vai dar uma promessa nas nossas vidas para depois dar uma dor em cima disso. Eu acredito no poder de Deus, eu creio que Deus tá com a minha esposa, sabe? E depois disso, meu esposo foi orar, né? E ele fala para todo mundo que não adianta nada estar na igreja clamando, chamando por Deus, se na hora da prova você se desespera. Você precisa confiar nesse Deus, e realmente isso é verdade. Se a gente não adianta nada estar todo domingo lá na igreja, louvando, cantando, sabe? Se na hora da prova me bate o medo, me bate o desespero e eu penso em desistir. E eu quero parar. Não vai me adiantar de nada. Eu preciso confiar nesse Deus Todo-Poderoso que me chamou para fazer as maravilhas dele aqui na terra. Sabe? Eu sou uma escolhida do Senhor. Deus jamais ia permitir que algo acontecesse comigo sem ele cumprir a promessa dele na minha vida. Sem ele cumprir tudo aquilo que ele tem prometido para mim. E Deus fez muitas promessas, não foi poucas promessas não, e eu acredito em todas elas. Eu acredito que irá se cumprir todas as promessas de Deus na minha vida.
Deus falou para mim, um dia Deus falou para mim, eu vou te tornar um grande nome no meio de muitos nomes que existem por aí. E eu acredito e eu sei que isso vai acontecer na minha vida. Eu não sei como isso irá acontecer, mas eu creio, eu acredito que isso irá acontecer na minha vida. Eu não sei qual os planos de Deus para mim, sabe? Porque a gente é limitado, a gente não consegue ver da forma que Deus enxerga, a gente só consegue ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então, se está acontecendo tempestade, vai te paralisar, porque você não consegue ver que Deus está te vendo, que você é capaz de você passar por isso. Se Deus está te permitindo passar por isso, é porque você é capaz. Ele jamais vai te dar uma carga que você não é capaz de carregar. E eu sempre peço para Deus, eu sempre falo, Deus, eu não quero viver testemunhos de outras pessoas, mas eu quero viver os meus próprios testemunhos, sabe? Porque quando eu subir no púlpito, eu não quero pregar, eu escutei isso de um irmão falando isso. Não, eu quero chegar para vocês assim, ó, Deus mudou a minha vida e Ele vai mudar a tua vida também. É dessa forma que eu quero pregar, é dessa forma que eu quero evangelizar pessoas. Porque é através do meu testemunho que as pessoas vão ser transformadas. Assim como Deus me transformou, eu creio que Deus também irá transformar outras vidas. Eu creio que Deus está comigo, eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus faz obras, eu acredito que Deus faz milagres, eu acredito que Deus muda cativeiros, sabe? Eu acredito que Deus faz coisas que a gente não consegue compreender o agir de Deus. Porque o nosso dever não é entender. O nosso dever é confiar. O nosso dever é confiar, somente confiar naquilo que Deus tem para você e Deus tem para mim. Quando Deus ele vem, ele fala assim, ó, eu tenho algo para ti. Se prepara. Sabe? Eu sei que aquilo irá acontecer na minha vida, mas eu também tenho que estar preparada. Porque lutas vão vir também. Quando Deus usou Moisés para tirar aquele povo de Israel, eles não foram direto para a Terra Prometida. Eles não deixaram de ser escravos e foram direto para a Terra Prometida, não. Eles passaram 40 anos no deserto. Imagina, se tu passa 2 meses, 3 meses na luta, tu já tá cansado, tu já quer desistir. Se tu passa 1 ano, tu acha que tua vitória não vai chegar. Imagina tu passar 40 anos esperando aquilo que Deus te prometeu. Será essa tua fé tão grande assim? Então, eu termino a palavra com essa palavra, né? Eu termino o vídeo hoje com essa palavra. Que Deus ele possa falar diretamente ao teu coração. Seja grato a Deus, seja grato, independente do que está acontecendo na tua vida. Agradeça a Deus por tudo, por cada detalhe. Um grande beijo, galera. Fica com Deus e até o próximo vídeo.